Então, começando aqui a gravação, vamos falar então sobre reconvenção. Bom, reconvenção é uma modalidade de defesa, né, entre a estrutura defensiva prevista ao réu, né? Então, o sistema permite que o réu formule uma demanda, uma pretensão contra o autor. Olha que interessante esta lógica, né? Mas, como eu disse na primeira aula de defesa, né, ou resposta do réu, defesa ou resposta do réu é a mesma coisa, o réu ele pode apresentar vários tipos de resposta. Né? A defesa, por excelência, é a contestação. A contestação, o réu ele rebate a argumentação trazida pelo autor na petição inicial, fazendo a defesa de mérito, e também as defesas processuais, que vêm ali retratadas nas preliminares. Se você não viu, veja essa aula sobre defesa no processo civil. Foi a nossa primeira aula sobre isso. Eu até brinquei com vocês naquela aula dizendo o seguinte, que primeiro o réu se defende, primeiro é o escudo. E se for o caso de atacar ou contra-atacar, aí depois ele usa a espada. Primeiro o escudo, depois a espada. Então, por meio da reconvenção, então vamos falar especificamente hoje sobre a reconvenção. A reconvenção, grosso modo, é como se fosse um contra-ataque do réu. Contra-ataque. Ou seja, dentro da mesma ação, o réu formula um pedido, né? Ele propõe uma ação, formula um pedido em face do autor da ação originária. Tendo em vista a identidade, né, com o que está sendo pedido na ação pelo autor, por parte do autor, e também tendo em vista o fundamento da defesa. Né? Então, nada mais é a reconvenção de que um contra-ataque. Ao invés, a questão aqui é a seguinte, por uma questão de economia processual, ao invés do autor propor uma ação contra o réu, o sistema permite que ele propõe esta ação dentro da própria ação proposta pelo autor. E formule ali, faça uma inversão, né, dos polos. Temos autor versus réu, e na reconvenção nós vamos ter a inversão disso. Então, o réu que formula essa reconvenção, né, que propõe essa reconvenção, ele é chamado de reconvinte. Reconvinte. E o autor, lembra que inverte o polo, que o autor vira réu, ele é chamado de reconvindo. Reconvindo. Então, o que é a reconvenção? A reconvenção é uma nova ação. Uma nova ação. Proposta pelo réu. Cuidado aí, não fazer confusão. É o réu quem está propondo a ação em face do autor. Por isso que eu fiz essa brincadeira de inverter. Autor e réu. Na reconvenção, o réu vira autor, o autor vira réu. Não é? Então, vai haver uma ampliação do objeto do processo. Ampliação do objeto do processo, que vai ter duas lides contrapostas, conexas entre si. Eu citei um exemplo interessante na ação de divórcio, que o marido tinha abandonado o lar, ficou fora 3 anos. Aí, na hora que ele voltou, a mulher abandonada, com 2 filhos, né, tinha arrumado outra pessoa. E aí aquele cara ficou doído, sabe-se lá por que ficou doído, e ele foi lá e propôs uma ação de divórcio contra ela, alegando traição. Olha que loucura, esse caso real isso daí. Então, primeiro você se defende. Então, alegamos lá, por exemplo, negativa dos fatos ou das consequências jurídicas. No caso, houve um novo relacionamento, mas aquilo não configurava traição porque havia uma causa anterior, que era o abandono do lar. Com o abandono do lar, cessa o dever de fidelidade. Cessando o dever de fidelidade, este novo relacionamento não configura traição. Então, que é a defesa de mérito direta, ou você nega os fatos, ou assume os fatos, mas nega as consequências jurídicas. Então, nesse exemplo que eu acabei de te dar, nega-se as consequências jurídicas. Então, primeiro você se defende. Fez a defesa? Fiz. Ok. Mas peraí. Qual que é o fundamento da defesa? O fundamento da defesa é que ele abandonou o lar por 3 anos. Perfeito. O fundamento da defesa
faz nascer uma ação da mulher abandonada em face do marido, do ex-marido, né? Então, olha só que interessante. Neste exemplo que eu estou te dando, é possível, então, se formular uma pretensão da esposa abandonada, entre aspas, em face do marido que propôs a ação. Então, nós vamos ter duas leis paralelas. A primeira, a do marido, que se sentiu traído e propôs ação de divórcio, alegando isso. E a segunda lei, a dela, da mulher, cuidado com isso, contra ele, alegando que, peraí, você abandonou o lar. Você me deixou 2 meninos para trás. Deixou um monte de despesa. Me gerou um abalo psíquico, porque eu fui abandonado, né? Então, dano moral, dano material, né? Então, olha que interessante. Na reconvenção, neste caso que eu estou te contando, é perfeitamente possível, e foi acontecer os casos real, formar uma reconvenção pedindo que quer o divórcio. Porque ele abandonou o lar. Ela também quer danos morais por ter sido abandonada. E ela também quer ser ressarcida de todas as despesas que ela teve com as crianças, que ficaram para trás, as despesas da casa. Olha que interessante. Então, duas leads contrapostas, conexas entre si, conexas. Então, o sistema permite, então, por questão de economia processual, a reunião de duas ações. E isso visa, obviamente, diminuir despesas processuais, evitar decisões contraditórias, porque o juiz, numa sentença só, ele vai decidir os dois casos. Houve ou não houve traição, houve ou não houve abandono do lar, né? Porque são situações totalmente conexas, né? O fundamento de defesa utilizado por ela é o fundamento da ação dela também, né? Então, olha que interessante. Então, obviamente, meus caros, que nada impede que o réu, né, ou a ré aí, no caso, opte por uma ação separada, né? Ao invés da reconvenção. A reconvenção, o contra-ataque, ela é facultativa. Então, atentem-se para isso, né? E ela, mas só que cuidado, né? Ela é cabível na resposta, né? Então, ela é feita por meio de resposta, né? Como uma das respostas do réu, como uma das defesas, né? Eu não gosto de usar essa palavra defesa, porque não é uma defesa, é um contra-ataque, né? Então, enfim, se você trabalha com a ideia de que contra-ataque também é uma forma de defender, ok, tudo bem. Bom, pressupostos. Mentalizem aí. Alguns pressupostos. Ó, eu vou rolar para vocês aqui quatro pressupostos. Ó, primeiro, causa pendente. Então é uma ação que pressupõe que tem uma ação pendente. Tanto é que ela é ofertada, ela é proposta no prazo de resposta, no prazo de defesa. No prazo de defesa, lá no corpo, né, da defesa, vai fazer a contestação e num capítulo separado você faz também a reconvenção. Divide em capítulos. Né? Capítulo 1, defesa, de mérito. Né? Você põe lá 1.1, preliminares. Né? Desculpa, contestação, depois 1.1, preliminares, 1.2, defesa de mérito. Né? Depois, número 2, põe lá a reconvenção. Número 3, impugnação à justiça gratuita. Número 4, impugnação ao valor da causa. Né? E vai fazendo as devidas distinções, que são modalidades defensivas. Né? Se bem que você pensa que tudo valor da causa, né, justiça gratuita, você coloca um preliminar. Mas a gente acaba colocando um tópico separado, porque, como diz, é a teoria do cachimbo, né? Cachimbo entorta a boca. E no sistema anterior a gente fazia assim. Pois bem, além então de condições da ação e pressupostos processuais, né, que devem ser observados em qualquer demanda, para a reconvenção tem que haver então a chamada litispendência. Então, tem que ter um litígio já entre autor e réu. Né? Então, no momento em que o réu vai apresentar a sua reconvenção, tem que estar em curso uma demanda. Né? E a reconvenção ela vai integrar essa demanda. Então, e outro, até quando isso pode acontecer? Não pode ter havido sentença, né, no processo judicial, né, obviamente. Então, outro pressuposto, tem que ter uma conexão entre a ação principal com o fundamento da defesa. Então, a conexão, por exemplo, identidade de causa de pedir, né, ou de pedido. Tem que haver essa identidade, né, no sistema para que seja possível a reconvenção.
Alguém me chamou aqui. Boa noite, Anaquila. Tudo bem? Estamos falando de reconvenção. Então, meus caros, essa conexão ela é imprescindível, né, como requisito de admissibilidade da reconvenção aqui com matéria de defesa. Olha só, um exemplo aqui interessante, um outro exemplo, né, que eu estou pensando aqui. Uma ação em que o autor propõe, né, visando o reconhecimento de nulidade de uma cláusula contratual, por exemplo, de reajuste de prestação, né, de um contrato aí qualquer, né? O réu ele vai poder reconvir pedindo a rescisão desse mesmo contrato, né? Por exemplo, se for um contrato de arrendamento mercantil, né, de um bem, né? O réu ele vai poder pedir a reconvenção desse contrato, a rescisão desse contrato como reconvenção e pedindo a reintegração da posse do bem ante o não pagamento. Então pensa a situação, olha, eu tenho um contrato de arrendamento mercantil de um bem, não paguei as pelas, né? Imagina, Leão, em ação fiduciária, eu não paguei. E aí eu entro com uma ação questionando a nulidade de alguma cláusula contratual, né, contra o réu. O réu vai poder falar o seguinte: não, ele não pagou. Então, quem tem que propor uma ação contra ele sou eu, não é ele. Né? Então, eu quero a rescisão do contrato, já que ele está inadimplente, e eu quero que o bem seja restituído. Então, olha que interessante. Né? Formulou um contra-ataque, né, contra o autor. Né? Por isso que eu brinquei, né? Falei que fiz essa inversão. Outro exemplo interessante também, uma ação de cobrança, né, que o réu alega como matéria de defesa, né, na cobrança, uma compensação. Vocês estão estudando a direito das obrigações, né? Até o valor do crédito que tenha sido postulado, né, em favor, né, do réu. Então, imagina, ele também me deve, por que está tentando uma ação de cobrança contra mim? Então, não, eu quero reconvir, quero formular um contra-ataque, para que ao invés de eu cobrar dele também, não, vamos pedir a compensação do valor. Né? E, se for o caso, que a ação prossiga pela diferença. É uma possibilidade. Então, meus caros, percebam, tem que ver esse liame com a causa de pedir ou com pedido, então, que é a conexão. Né? Mas, olha que interessante, a doutrina ressalta que basta uma afinidade entre as demandas e que haja um risco de decisões conflitantes ou contraditórias para que você possa reconvir, tá? Reconvenção, você usa esses verbos aí, cuidado, tá? Verbo reconvir, vou reconvir. Então, quem apresenta a reconvenção é o reconvinte e o autor, né, que vira réu na reconvenção, reconvindo. Um outro requisito também para que haja a reconvenção é a uniformidade procedimental. Né? Então, hoje é tudo procedimento comum, né? Não tem muita discussão. Se houver alguma variedade de procedimento, por exemplo, consignação em pagamento com ação de cobrança, né? Tem que seguir o procedimento comum. Né? Na monitória, né? Tem que seguir o procedimento comum. Então, essa é a grande questão. Então, se tiver alguma diversidade de procedimentos, vamos dar isso em procedimentos especiais, tem que seguir, então, o procedimento comum. Outro requisito, né? E o último, né, a competência. O juiz da causa principal também tem que ser o mesmo juiz competente para julgar a reconvenção. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, do divórcio, né, então vai se tramitar tudo na vara de família. Se tivesse alguma questão ali a ser suscitada, mas eu também era empregada dele, né, e ele sumiu no mundo e não pagou minhas verbas trabalhistas. Ela entra lá com uma reconvenção, por exemplo, fazendo uma reclamação trabalhista. Peraí, o juiz é absolutamente incompetente, não pode reconvir a esposa, a ex-mulher, contra o ex-marido, pedindo em reconvenção, numa ação de divórcio, pedindo reclamação trabalhista. O juiz é absolutamente incompetente. Então, se a esposa era, por exemplo, empregada, registrada, né, então ela que vá para as vias trabalhistas, né, que é a via própria para se discutir isso, se foi ou não foi pago as verbas rescisórias. Porque num divórcio, então, né, só vai admitir conexões, casos conexos de cunho familiar, né, pelo amor de Deus. Então, essa questão da competência absoluta é muito importante para você mentalizar como requisito para o cabimento da reconvenção. Então, recapitulando, olha, meus caros,
tem que ter uma causa pendente para se caber reconvenção, conexão entre elas, né? Bastando afinidade, uniformidade procedimental, ou seja, tem que seguir o mesmo procedimento, os pedidos têm que ter o mesmo procedimento, é só seguir o procedimento comum, que é isso que nós estamos estudando, e o juiz tem que ser o competente para julgar todos os pedidos. Todos os pedidos. Ok? Entenderam isso? Dúvida? Essa questão é interessante, né? Bom, qualquer coisa vocês me interrompam aí, vocês me chamem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou continuar. Bom? Tranquilo, né? Obrigado. Maravilha. Bom, tem que haver, a maioria da doutrina fala que tem que haver uma identidade de partes, né, entre a ação originária e a reconvenção. Então, não poderia, numa reconvenção, você ampliar, né, subjetivamente, mas é um ponto nebuloso. Tem autores que permitem que, se eu for fazer uma reconvenção, trazer mais um terceiro para o processo. Enfim, é uma tese bastante interessante, que gera controvérsia na doutrina com relação a isso, tá? Bom, qual o procedimento, então, a ser seguido, né? Temos várias questões polêmicas, né? Por exemplo, reconvenção e ações dúplices. O que é a ação dúplice? A ação dúplice é o que acontece no juizado, não, nas possessórias, em que a procedência do pedido leva à improcedência do outro. Então, se eu busco a posse de um bem, se a ação é julgada procedente para mim, quem vai perder o bem é o réu. Agora, se o réu ganhar, ele que vai ficar com a posse do bem. Então, é chamado de ação dúplice, porque se a ação for julgada procedente para o autor fica com o bem. Se for julgada improcedente, quem fica com o bem da vida é o réu. Então, nós temos a ação que gira em torno de um bem jurídico, né? E a procedência ou a improcedência vai fazer com que aquele bem fique com o autor ou com o réu. Então, é desnecessária a propositura de reconvenção neste caso, porque o bem da vida ele já vai obter, né? Estou entrando com uma possessória. Se eu perder a possessória, quem vai ficar com o bem é o réu. Então, o réu não precisa reconvir. É só ele lutar no processo judicial para ganhar, né? Ele já vai ficar com o bem. Então, isso é chamado de ação dúplice. Então, a ação dúplice é aquela em que a posição de autor e réu se alternam no processo, né? De maneira que, independentemente do pedido expresso, o réu ele vai obter o bem da vida, do seu interesse, caso o pedido formulado pelo autor seja rejeitado, tá? Um outro ponto, meus caros, no juizado especial não se admite reconvenção. Na verdade, lá se admite sim, só que lá não se chama reconvenção, lá eles deram um outro nome, lá se chama pedido contraposto. Que na essência, meus caros, é a mesma coisa, é como se fosse um eufemismo, né? Eles falam, não é reconvenção, é pedido contraposto. A essência é a mesma, né? Porque é o réu formulando um pedido contra o autor. Por isso que eu disse, a essência é a mesma coisa, não tem o que falar, né? Então, eu defendo que sim, que é a mesma coisa, né? Claro que lá no juizado é mais simples, prepondera lá uma informalidade, né? Então, você não precisa observar esse rigor, né? Basta essa questão de afinidade mesmo, né? Afinidade de causas, não foi eu que bati no carro dele, ele que bateu no meu, né? Então, você formula um pedido contraposto ali, falando, não, ele que tem que me indenizar, né? Não é porque meu carro desceu, não é porque eu bati atrás que eu estou errado, ele que não soube segurar ali na embreagem o carro, e o carro dele desceu aqui num desses morros de Uberaba, tem um monte de morros aqui, né? O cara, tem gente que não dá conta de fazer, segurar o carro na embreagem, o carro vai lá e desce, o carro dele tinha engate, né? Pensou? Imaginou? Eu já passei alguns sufocos com relação a isso aqui em Uberaba. E eu tive que, hoje eu tenho por cautela, eu paro uma boa distância, né? Para evitar. Se eu percebo que o carro é automático, eu tomo menos cuidado, né? Porque o carro automático ele não desce. Mas se eu vejo que é carro mecânico, eu mantenho distância, né? E fico controlando na buzina, ver se o cara não vai bater atrás.
Então, imagina, eu bati atrás do cara, mas não fui eu que bati, foi ele que deu ré e bateu no meu carro. Aí ele entra com uma ação de indenização contra mim, né? Eu vou formular pedido contraposto lá no juizado, que vai para o juizado, né? E por causa do valor. Então, é perfeitamente possível. Então, o que é isso, meus caros? Eu estou fazendo um pedido contraposto. Estou falando, não, ele que tem que me indenizar, né? Então, é essa mesma lógica que nós estamos trabalhando. Mesma lógica. Eu estou formulando um pedido contra ele. Contra ele. Ele que me pague, ele que me indenize. Tendo em vista o quê? Aquele fato ocorrido. Lembre-se do eufemismo, né? Eles não chamam de reconvenção. Eles chamam de pedido contraposto. Vocês perceberam? A essência é a mesma, né? Eu acho que é. Pois bem, meus caros. Bom, vamos falar um pouco de procedimento, né, da reconvenção. Um ponto importante é o seguinte. Lembre-se, a reconvenção é uma modalidade de resposta do réu. Então, dentre o leque de respostas que o réu pode dar, está contestar o pedido. Só. Ele pode também contestar e reconvir. Mentalizou? Ou seja, defesa. Imagina isso aqui é um escudo, meu braço. Um escudo. Contestação. E reconvir. Espada. Contra-ataque. Ok? Ele pode só se defender. Ele pode se defender e reconvir. Ou ele pode só reconvir. Mentalizou? Então, é perfeitamente possível que o réu não queira contestar. Ele não queira se defender. Ele já quer partir para o ataque. É possível isso. Tá? Então, a grande questão que se coloca é a revelia, que é o nosso próximo tema, né, que gera consequências práticas. Mas nós já vamos ressaltar que, caso ele apresente a reconvenção, é possível que se afaste os efeitos da revelia. Revelia é uma de defesa, né? Já vou comentar sobre isso. Só um minutinho. Só acabar aqui a reconvenção, eu já entro em revelia. Agora, se ele quiser contestar e reconvir, né, ele tem que fazer numa peça só. Mesma peça, mesmo prazo. Não são peças separadas, isso era antes, né? Agora é tudo numa peça só, você divide por capítulos. Né? Capítulo 1, contestação. Aí põe lá 1.1, preliminares. 1.2, defesa de mérito. Ok? Capítulo 2, reconvenção. Então você divide uma peça só em capítulos. O réu, que é chamado de requinte, ele é o autor na reconvenção. Não se esqueça disso. E ele, se é o autor, se na reconvenção ele é autor, ele tem que seguir todos os requisitos da petição inicial. Todos os requisitos da petição inicial. Inclusive valor da causa, meus caros. Inclusive valor da causa. Então, importante isso. Né? É interessante estas regras. Então, ele vai ser tratado como um autor normal. E aí, depois? Né? Nós temos que falar, então, depois sobre a resposta, então, do reconvindo. Que se o autor vira réu, o réu vira autor, então o autor que virou réu na reconvenção, ele precisa se defender da reconvenção. Então imagine aquele caso que eu contei para vocês do marido que se sentiu traído em trocação de divórcio. Aí a mulher vai lá e entrou com uma reconvenção falando, não, você abandonou o lar. Ele vai ter que ser intimado na pessoa do advogado dele para em 15 dias, ofertar a contestação dele na reconvenção dela. Ela não contra-atacou? Não ofertou a reconvenção? Ofertou. Então vamos intimar ele para que ele conteste a reconvenção. Tá? Então é tratado, vai ser instaurado o procedimento normal, assegurado o contraditório normal, né? Acerca do exercício da ampla defesa contraditória dele, tá? Antônio, daqui a pouco eu posto lá no grupo, tá bom? Vai ser na quarta-feira, como costume. Beleza? Sempre nas quartas-feiras. Quarta-feira vocês já associaram que é dia de prova, né?
Tá bom? Bom, então, meus caros, é uma questão interessante, né? Então, pouco, não é tão comum, viu, uma reconvenção. Eu já fiz poucas, né? Eu acho que se eu fiz umas 10 reconvenções até hoje, né, em 16 anos de advocacia, se eu fiz umas 10 ou 12, acho que é muito, né? Não me lembro de ter feito muitas, não. Até porque eu atuo muito em recursos, né? Então, mas eu me lembro de não muitas oportunidades de fazer reconvenções. Pois bem, olha só que interessante. Uma questão que eu estou lembrando aqui. Se o autor da ação principal, imagina lá, o marido propôs ação de divórcio, alegando traição. Se ele quiser desistir da ação, né, isso não vai afetar a reconvenção. Não afeta. Porque são leads paralelas, são leads autônomas. Autor versus réu, réu versus autor. Então, é uma questão interessante que você precisa mentalizar, né? Então, é um ponto muito interessante. Não afeta, então, o andamento, né, de uma para outra. Tá bom? E no juizado, né, eu já falei, né? Então, você já sabe, né? Pois bem, meus caros, agora eu quero falar, então, grosso modo, então era isso, né? E o juiz, uma sentença só, então, né, não ter atividade probatória, vai ser desenvolvido em favor de ambos, né? Cada qual vai desenvolver a sua atividade intelectiva, né? Conforme tenha alegado. E o juiz, numa sentença só, ele vai decidir ambas as ações, ambos os casos, ok? Pois bem, então vamos um pouco agora sobre revelia. Então percebam, estou mudando de assunto, vamos falar sobre revelia. Só um detalhe, a reconvenção está no artigo 343 do Código de Processo Civil. E a revelia vem no 344. Pois bem, o que é revelia? A revelia é o seguinte: a revelia significa ausência de contestação. Ausência de contestação. É um fato omissivo. O réu foi validamente citado e não se defendeu. Esse é um ponto. Esse é um ponto, né? Então, olha que interessante. E é diferente dos chamados efeitos da revelia. É diferente. Porque efeitos da revelia, um deles, nós vamos falar de efeito material e efeito processual. Dentro dos efeitos materiais, nós temos a presunção de veracidade dos fatos alegados. Isso aí é efeito da revelia, efeito. Então, isso pode acontecer ou não. Nós já vamos analisar aqui o artigo 345. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, estou aqui parando, para vocês vislumbrarem o artigo 344 e 345 para a gente analisar, ok? Então, revelia é um fato omissivo. O réu foi citado e não se defendeu no prazo, ou se defendeu fora do prazo. Às vezes pode acontecer isso também. Tem advogado que não sabe quanto a prazo, né? Então, às vezes pode acontecer de ele ter apresentado a resposta, a defesa dele, mas fora do prazo. Vai ser considerado réu. Eu vou compartilhar aqui os artigos, vamos fazer o comentário aqui, que são só 3 artigos, que fica bacana para você vislumbrar, tá? Tô com tanto arquivo aqui, meu amigo, que eu nem sei qual que é qual que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver qual que é o documento que é. 2. Não, não é o 2. É o documento 1. Eu fico com 200 coisas, meu computador fica super lento. Apareceu aí? Bom, olhem só. Vamos comentar aqui então, né? Vou aumentar aqui a letra um pouco. Bom, olha só. Olha o que diz o 344. Vamos ver.
se o réu não contestar a ação. Então, olha o que eu acabei de dizer. A revelia é a ausência de contestação, é um fato omissivo. Ele será considerado revel. E aqui está o efeito da revelia. Um dos efeitos da revelia. Presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Olha que consequência grave, meus caros. Não é? Então, aquilo que o autor disse na sua petição inicial vai ser presumido verdadeiro. Verdadeiro. Até porque você tem que se lembrar o seguinte: dentre os deveres que o réu tem ao se defender é de impugnar ponto por ponto. Tudo que foi falado pelo autor na petição inicial, ele tem o dever de impugnar. Se ele deixar alguma questão fática não impugnada, aquele fato não impugnado vai ser dispensado a produção da prova. Olha que importante isso. Então, nós falamos isso lá na aula de defesa, né? Agora, então, a presunção de veracidade é efeito da revelia, efeito material. Então, agora, olha o que diz o 345. A revelia não vai produzir esse efeito. Este efeito que é a presunção de veracidade. Este efeito não vai ser produzido, que é o 344, né? Então, aqui, ó, nessas hipóteses aqui, ó, qualquer delas. Então, vamos lá. Então, havendo pluralidade de réus, ou seja, um litisconsórcio, lembra do litisconsórcio? Havendo litisconsórcio, se algum deles contesta a ação. Então, não há presunção de veracidade, porque alguém contestou. Se alguém contestou, obviamente, não há que se falar neste efeito. Ainda, se o litígio versa sobre direitos indisponíveis. Essa regra é muito importante. Então, para que haja presunção de veracidade, o raciocínio que é contrário ao senso é o seguinte: tem que versar sobre direitos disponíveis. Ok? Ainda, não haverá a presunção de veracidade se a petição não estiver acompanhada com um instrumento que a lei considere indispensável à prática do ato. Por exemplo, numa ação de divórcio, é imprescindível a certidão de casamento. Uma reivindicatória de propriedade, você tem que ter ali um contrato, uma promessa de compra e venda, o registro, enfim, né? Então, para você provar a propriedade. Então, olha que interessante, são documentos essenciais que você precisa trazer para os autos. Né? Então, se a sua petição inicial não vem acompanhada com esses documentos essenciais, a prova dos autos, obviamente, a presunção de veracidade não se dará, não se operará. Inciso 4. Né, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Ou seja, nos autos tá num sentido, e na petição inicial ele está falando de outra coisa, nada a ver. Essa questão de fatos inverossímeis, eu lembro daquele caso, né, da pessoa que comprou um terreno no céu, ou comprou um terreno na lua, né? E aí ele quer entrar com uma ação contra a igreja, por exemplo. Né? Eu quero meu terreno no céu. E aí a igreja, por exemplo, fica revel, né? Houve a revelia. Então, obviamente que isso é totalmente impraticável, né? Um pedido impossível. Então, obviamente, não há que se falar em revelia, em produção dos efeitos, não é? Então, esse é o chamado efeito material da revelia, né? A presunção de veracidade. Isso aqui, então, presunção de veracidade, isso aqui é o que a gente colocou aqui, efeito material da revelia. Ok? Deixa eu pôr aqui uma cor vermelho aqui. Porque aqui, ó, aqui embaixo, no 346, nós estamos diante do efeito processual da revelia. O que significa isso? Olha só, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Né? O que significa isso? Olha só, se o revel ele sequer se deu o trabalho de constituir um advogado, ele não constituiu um advogado, o processo vai seguir sem ele. Sem ele. Então, o processo vai seguir normalmente, ele não será intimado da prática dos atos, ele vai ser só intimado quando advier a sentença.
só a partir da sentença que ele vai ser intimado, né? Então, essa é uma questão muito interessante que você precisa mentalizar. E é claro, né, o revel ele vai poder intervir, né, no processo em qualquer fase, então, mas ele intervir no processo em qualquer fase que ele se encontra, ele vai ter que assumir o processo no estado em que ele se encontra, né? Então, esse é um ônus argumentativo, né, em face dele, que ele vai ter que arcar, né? Então, por exemplo, ele pode participar da audiência que está se realizando perfeitamente, né, sem problema, mas ele vai pegar o processo no estado que ele se encontra, ok? Então, essa é uma questão interessante que você precisa mentalizar, tá bom? Só uma questão, né, interessante aqui para a gente mentalizar sobre o artigo 346, só um comentário aqui, eu achei que ficou um pouco vago a minha fala. Nossa, ficou horrível essa cor, peraí, desculpe. Vou voltar aqui no 346 caput, tá? Bom, com relação aqui ao 346 caput, bom, o que você tem que mentalizar, né? A jurisprudência era firme, né, no sentido de que se o réu ele não comparecesse ao juízo, perdão, se quer constituir-se advogado, o processo ia seguir sem a sua intimação, correndo os prazos processuais a partir então da publicação da sua decisão. Então, aí entendida com a entrega da decisão em cartório, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. O Código de 2015, nesse ponto, ele teve uma pequena inovação, né? Estou retificando o que eu disse. Então, porque os prazos para o réu revel, que não tem advogado nos autos, eles vão fluir a partir da publicação da decisão no órgão oficial. É isso que está dizendo aí no artigo 346. Ainda que feita em nome, né, do advogado. Bom, essa intimação do réu revel, né, o STJ, ele salientava, né, que se a revelia tivesse ocorrido nessa fase de conhecimento, não haveria necessidade de intimação pessoal, né, também por exemplo, uma eventual execução, na fase de cumprimento de sentença ali na frente. Então, é uma questão tortuosa, né, acerca do contraditório, né? Então, porque sempre se permitiu, né, ao réu revel que não fosse, né, não prosseguisse contra ele prosseguisse, perdão, o processo contra ele, se ele não tivesse sequer constituído advogado nos autos, né? Então, agora, o sistema inovou, né, acabou prevendo essa regra de que os prazos contra ele, que não tenha patrono nos autos, vão fluir, então, da data da publicação do ato decisório, né, no caso da sentença, no órgão oficial, no diário oficial, né? Então, acabou que ficou esvaziado aqui o efeito, o efeito processual da revelia. Mas eu tenho visto muito na praxe, né? Tenho visto alguns juízes não aplicando esse dispositivo, aplicando a regra antiga, que era do processo seguir sem o revel. Pois bem, apenas um último detalhe, deixa eu parar aqui o compartilhamento para vocês me verem. Cadê aqui? Tanta coisa para mexer, meus caros. Vocês já estão me vendo? Não estou compartilhando mais, não? Achei que eu tivesse. Olha só. Achei que estava compartilhando ainda o artigo 346. Nem vi que parou de compartilhar. Bom, olha só. Com relação ao réu revel, se ele tiver sido citado por edital, lembra a citação por edital, ou por hora certa, é citação fictícia, lembra? Citação ficta. Neste caso, meus caros, o juiz vai ter que nomear um curador da lide. E a curadoria é feita pela Defensoria Pública,
né, nos locais, obviamente, que naquelas localidades que não têm defensoria pública, nós estaremos diante de nomeação de advogado dativo, né? A função do curador ele vai fazer, por exemplo, uma defesa por negativa geral, né? Eu já fui nomeado curador nos processos e é uma situação bem complicada, você não tem muito o que fazer porque você não conhece o réu, né? Por exemplo, foi citado por editado, um lugar incerto não sabido, então você não tem muito o que fazer. Você vai, basicamente vai acompanhar aquele processo e verificar se tem alguma irregularidade ali que precisa ser sanada, né? É um pouco sem sentido, na minha perspectiva. Bom, era isso, meus caros. Então, reconvenção e revelia. Esses são os principais aspectos desta matéria. Ok? Vocês têm alguma dúvida?